Oi, eu sou a professora Josiane de Souza, professora de português como língua estrangeira, do espanhol para o português, e hoje nós vamos falar sobre o verbo pôr. O verbo pôr em português significa colocar algo em algum lugar. É um verbo irregular, que possui conjugações diferentes, dependendo do tempo verbal e da pessoa. Tá? Então, alguns exemplos do verbo pôr, tá? No infinitivo, terminando com R, sem a conjugação, tá? Onde que você poderia substituir por outros verbos, tá? Na falta do verbo pôr, você substituir por outros verbos, além de entender como ele funciona. Mas lembrando que o verbo pôr é um verbo que a gente utiliza com muita frequência, tá? Muito importante. Por exemplo, pôr os livros na mochila, tá? Seria o mesmo que colocar os livros na mochila. Pôr as chaves na fechadura. Introduzir as chaves na fechadura. Pôr o videogame na televisão. Instalar o videogame na televisão. Pôr regras na escola, na empresa ou na universidade. Estabelecer regras na escola, empresa ou universidade. Pôr medo em alguém. Causar medo em alguém. Pôr açúcar no café. Botar açúcar no café. Pôr o dinheiro na conta. Depositar o dinheiro na conta. Pôr um quadro na parede. Fixar um quadro na parede. Pôr uma roupa cômoda. Vestir uma roupa cômoda. Tá? Então, aí alguns exemplos da gente utilizando o verbo pôr, né, na forma, né, irregular, né, mas na forma no infinitivo, e com alguns exemplos de como a gente poderia substituir, tá? Agora nós vamos falar sobre a conjugação, o verbo conjugado, no presente do indicativo, tá? Então nós temos o verbo pôr, tá? Conjugado, que seria eu ponho, você põe, ele, ela põe, nós pomos, vocês põem, e eles e elas põem. Então, nós temos outros verbos que se conjugam como o verbo pôr, tá? Por exemplo, vamos conhecê-los e depois nós vamos conjugá-los. Então, é o verbo pospor, que é posponer em espanhol. Antepor, anteponer. Compor, componer. Predispor, predisponer. Contrapor, contraponer. Descompor, descomponer. Propor, proponer. Dispor, disponer. Repor, reponer. Expor, exponer. Impor, imponer. Supor, suponer. Interpor, interponer. E opor, oponer. Então, e como a gente conjuga esses verbos? Você vai pegar o radical, né, o início do verbo, e o final da conjugação do verbo pôr. Então, por exemplo, o verbo pospor. Então, seria eu posponho. Você pospõe. Ele, ela pospõe. Nós pospomos. Vocês pospõem e eles, elas pospõem. Ok? Então, um outro exemplo. Por exemplo, o verbo impor. Eu imponho. Você impõe. Ele, ela impõe. Nós impomos. Vocês impõem e eles, elas impõem, tá? E isso para todos os outros verbos, tá? Então vejamos alguns exemplos. Por exemplo, o professor pospõe a data do exame. Meu chefe sempre impõe suas ideias porque supõe que são ótimas. Eu proponho discutir o problema. O que você propõe? O menino põe a carta no correio e supõe que chegará logo ao destino. Sueli expõe a situação e propõe uma solução. O assaltante opõe resistência para não ser preso. E a última, essa menina sempre descompõe a fila. Então aí deixamos alguns exemplos
utilizando esses verbos que são conjugados como o verbo por. Agora eu vou deixar para vocês 3 perguntas para vocês analisarem e responderem utilizando esses verbos, não que são como o verbo opor, tá? O verbo por. Mas antes eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o que você se opõe? O que você se opõe? Bom, eu me oponho à violência, à criminalidade, é, coisas desse tipo, não? Então, são coisas que eu me oponho. Então, por exemplo, pergunta número 1, tá? Você sempre propõe coisas para os seus amigos? Ou festas, não sei, estudos, ou até mesmo, né, no seu trabalho? Você sempre propõe? Responde aí. Outra, você dispõe de muito tempo para estudar? Né? Você tem tempo e pode estudar bastante português para poder você praticar e se desenvolver melhor. Você dispõe desse tempo? Então responde aí. E a última, você expõe a sua vida para todas as pessoas? Sua vida é um livro aberto onde todo mundo pode ler e saber a sua vida? Você expõe a sua vida nas redes sociais? Bom, responde aí para mim para eu saber se você entendeu direitinho, tá bom? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!